Olá pessoal, vamos então fazer uma listinha de exercício da disciplina de Mecânica Estática, nossa primeira aula. Em sala de aula nós abordamos a parte teórica de uma introdução à mecânica estática, né? Falamos um pouco do plano de ensino dessa disciplina, a definição de mecânica, né? Que nada mais é do que um ramo da ciência física, né? Que estuda o estado de repouso ou de movimento dos corpos sujeitos às ações. Falamos que a mecânica normalmente é dividida em três grandes partes, né? A mecânica de corpos rígidos, de corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. Vamos focar nesse semestre, nessa disciplina, na mecânica dos corpos rígidos, que é dividido, né, em estática e dinâmica. E abordamos o tema inicial da nossa primeira aula, que é o sistema de forças, né? Onde analisamos um vetor resultante em relação a um conjunto de componentes de forças em direções opostas ou em qualquer outro sentido que se apresente. Falamos um pouco sobre uma regra que existe para encontrar a resultante de uma força, que é chamada de regra do paralelogramo, que não é uma regra convencional que ajuda no processo rápido e quando há um conjunto muito grande de vetores. Então, o que a gente realmente trabalha, né, é com o método das componentes retangulares, que nada mais é do que encontrar as componentes x e y de cada vetor força e depois somar esses vetores em x, que normalmente tem como letra, né, o i, e somar as resultantes das componentes em y, que tem o j como a letra que o representa, e por fim, com a resultante da componente x e a resultante da componente y, a gente consegue encontrar realmente a força resultante, sua intensidade, sua orientação, né, o seu sentido, o seu ângulo, para que a gente possa ter aí sim um resultado final da soma dessas forças em um sistema de forças. Então isso foi explicado, foi apresentado todo esse passo a passo, e agora a gente vai trabalhar nesse vídeo aula, né, com a parte de cálculo, a resolução de alguns exercícios, iniciando nesse exercício 1 que está aí na tela, que fala o seguinte: o elo da figura está submetido às forças F1 e F2. Determine a intensidade e a orientação da força resultante. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente vai trabalhar com essa decomposição nos eixos, no eixo x e no eixo y, né? que representam o nosso plano cartesiano, que já estamos acostumados. Então, eu vou ter que fazer essa decomposição. Vou aproximar um pouco mais aqui a tela para ficar mais claro o que a gente vai fazer. Ó, eu tenho até então uma força aqui, ó, uma força, essa força aqui, que eu estou reforçando ela, é uma força de 600 newton. E essa força, ela possui um ângulo de 30 graus com o eixo x. Então essa força é uma força inclinada que eu preciso decompor ela em duas componentes. Então se eu trago aqui, ó, essa força para o eixo x, eu vou encontrar uma componente dela. E se ao mesmo tempo eu levo ela para o eixo y, eu também vou encontrar uma componente em y para essa força F1 de 600. E como eu faço isso, né? Com a análise trigonométrica. Lembra que a gente tem o nosso triângulo que possui um ângulo formado com eixo x e possui aqui, ó, dois catetos e uma hipotenusa. E aí eu tenho uma nomenclatura para esses catetos, né? O cateto adjacente é aquele cateto que está em contato com o ângulo. Então, dentre os dois, esse cateto aqui, ó,
que eu acabei de deixá-lo em azul, ele está em contato com o ângulo, ele é formado com o ângulo alfa. Então, ele é o que a gente chama de cateto adjacente. Agora, esse outro cateto aqui, que eu estou pintando ele de azul, esse está oposto ao ângulo, ele não faz contato com o ângulo alfa. Então, ele é dito como um cateto oposto. E aí temos algumas regrinhas trigonométricas que seriam o seno, o cosseno e tangente. Todos de um determinado ângulo. Então, para estudar o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, o cateto adjacente pela hipotenusa é o que a gente chama de cosseno. Então, eu tenho o cateto adjacente pela hipotenusa. Eu uso uma regrinha para a pessoa decorar, que é o seguinte: o cateto que está em contato com o ângulo, né? Contato é o cosseno. Então, mesma inicial, né? Está em contato, cosseno. Não está em contato, é o seno, né? Então, fica fácil de decorar. Já a tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. Já que se eu dividisse essa parcela por essa outra parcela, cortaria-se os H e ficava realmente cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso é o que a gente precisa saber de trigonometria para responder tudo o que se espera em um sistema de forças ou o que se espera nos próximos conteúdos, que é o equilíbrio de um ponto material. Então, eu vou deixar no cantinho ali, para ficar bem claro para quem ainda tem essas dúvidas, embora essas dúvidas devem ser sanadas o máximo para que vocês tenham total conhecimento sobre essas relações de seno, cosseno e tangente, para que esse não seja o problema nos nossos exercícios. Então, aqui, lembrando disso, o que a gente vai fazer então? Se eu estou querendo encontrar o resultado para esse cateto aqui, esse cateto, ele está em contato com o ângulo de 30. Então, ele é um cateto adjacente. Então, eu trabalho com cosseno, já que é o cateto que tem contato, certo? Então, esse cateto nada mais é do que pegar a hipotenusa, que é a força inclinada de 600, e multiplicar pelo cosseno do ângulo do exercício. Já que nada mais é do que eu pegar essa fórmula aqui, essa fórmula aí, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, e pegar a hipotenusa que está passando dividindo, passar aqui multiplicando. Então, ao fazer isso, o cateto adjacente, que é essa seta aqui, ele é igual a escrever o valor de H vezes o cosseno do ângulo. O valor de H vezes o cosseno do ângulo. Então, sempre é assim. Você vai sempre pegar a hipotenusa vezes seno ou hipotenusa vezes cosseno, depende da situação. Então, se nesse caso é hipotenusa vezes cosseno, obviamente no eixo y, eu vou ter aqui um valor, aqui de 600 vezes o seno de 30. E o que seria cada um desses? Esse aqui seria a força 1 em x. Normalmente a gente representa esse vetor com o i, que representa o vetor em x. Já esse segundo que a gente tinha feito, que é o 600 vezes seno, é a força 1 na componente y. Então, ele é o meu j. Então, com isso, eu tenho minhas duas componentes da força de 600. Então, não precisaria mais do 600. Eu precisaria da força 1 em x e da força 1 em y para fazer a minha análise. Agora, e a força 2? Ela também se decompõe aqui, em uma força em y
para cima. E ela se decompõe aqui em uma força em X para a esquerda. Certo? Como essa seta, ó, está para a parte superior e esquerda, é isso que acontece quando se decompõe, né? Ela está para o noroeste. Então, minhas componentes vão para norte e para oeste. Certo? Agora, o que eu faço com essas componentes, né? A mesma coisa que fizemos com a força 1. Agora eu tenho uma força 2 em X, que vai ser igual a hipotenusa, que multiplica ou o seno ou o cosseno. E aí vai de novo na questão de que agora, embora o ângulo de 45 não faça diferença, mas a gente não pode pensar assim, tem que pensar que pode ser um ângulo qualquer, um ângulo alfa, por exemplo. O que eu faria com esse ângulo? Você se perguntaria, esse cateto que a gente está olhando agora em X, ele está em contato com aquele ângulo alfa ou ele é oposto ao ângulo alfa? Né? E esse outro cateto em Y, ele está em contato com o ângulo alfa ou ele está oposto ao ângulo alfa? E aí você consegue chegar a uma conclusão. Nesse caso de X, ele não está em contato, já que o ângulo é formado com o eixo Y. Então, se não está em contato, não é cosseno. Então, ele é seno de 45 graus. Agora, o eixo Y, dessa vez, está em contato com o ângulo. Então, temos 400, força Y primeiro, né? Força 2Y é igual a 400 vezes cosseno de 45, já que há contato é aqui, o cateto adjacente é esse. Então, temos o J por ser em Y e ali embaixo temos o I por ser em X. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso somar, né, as minhas forças na minha análise de resultante. Tem que somar os meus vetores. Então, eu vou anotar isoladamente aqui, ó, cada um. Então, reduzindo aqui um pouco. Eu tenho, por exemplo, que a força 1 em vetor, 7 em cima representa que é um vetor e não uma intensidade, né? É igual a 600 vezes cosseno de 30 graus e mais 600 vezes seno de 30 graus J. Já a força 2 em vetor, ele é igual a 400, só que para a esquerda. O nosso sistema de sinal é o quê? Ele é positivo para cima e positivo para a direita, negativo para baixo e negativo para a esquerda, né? O nosso plano cartesiano. Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, essa força 2 em X, ela é para a esquerda, é negativo. Então, eu tenho menos 400 vezes o seno de 45 graus I. Enquanto que o Y ainda é para cima, então mais 400 vezes cosseno de 45 graus J. Então aí já temos nosso sistema com as duas forças em vetor. É claro que eu posso agora tirar o cosseno de 30 graus, o seno de 30, o seno de 45 e o cosseno de 45 no cálculo. Fazendo isso, a gente consegue simplificar mais, já que cosseno de 30 nada mais é do que raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. E seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2.
Então, esses são os valores de seno e cosseno dos respectivos ângulos. Então, daria para dar uma simplificada aqui nessas duas forças, de tal forma que a força 1 em vetor ficaria 600 vezes raiz de 3 sobre 2, então ficaria 300 raiz de 3i mais 600 vezes 1 sobre 2, mais 300j. Já a força 2 ali embaixo seria menos 400 vezes raiz de 2 sobre 2, menos 200 raiz de 2i. 400 vezes raiz de 2 sobre 2, a mesma coisa, 200 raiz de 2j. Certo? Agora o que eu posso fazer? Eu posso analisar a força resultante em vetor, que nada mais é do que somar o vetor da força 1 com o vetor da força 2. Então, eu posso somar essa parcela em x aqui, a parcela i, como posso também somar a parcela em y, a parcela j. Então, com isso, a minha força resultante em vetor é igual a 300 raiz de 3, mais menos, no caso, 200 raiz de 2. Eu já vou tirar da raiz aqui no calculador, então 300 vezes raiz de 3 e 200 vezes raiz de 2, subtraindo um pelo outro, eu vou encontrar 236,773. I, aqui esse representa o nosso eixo X. Mais, eu vou somar 300 mais 200 vezes raiz de 2. Então, raiz de 2 é 1,4142, vezes 200 vai dar 282, mais 300, 582,843 J. Então, esse é o nosso vetor resultante. Só porque eu não quero calcular apenas o vetor resultante. Eu quero, olha lá, ó, a intensidade e a orientação da força resultante. Então, eu preciso agora da intensidade. E o que eu encontrei até o momento é isso aqui, ó. Eu encontrei uma resultante positiva no valor de 236,773 em x e no valor de 582,843 em y, ambos positivos. Mas a resultante é essa aqui, ó. Essa é a intensidade. Eu tenho só as componentes x e y. Então, quanto vale essa intensidade e qual o ângulo, qual a orientação dessa intensidade da força resultante, né? Então, a minha força resultante aqui vai valer quanto? A minha força resultante nada mais é do que a hipotenusa, enquanto que 236 e 582 são os catetos, adjacente e oposto. E lembra que eu tenho a forma de Pitágoras em que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado, né? Normalmente a forma usava até ABC, né? Ficava esse formato aqui. E aí, ao fim, você passava o quadrado aqui como raiz do outro lado. Então, é isso que eu vou fazer. Se eu conheço os dois catetos, o 236 e o 582, então eu sei que a hipotenusa nada mais é do que a minha força resultante em intensidade, ele vai ser raiz desses catetos ao quadrado. Então, raiz de 236,773 ao quadrado mais
582,843 ao quadrado. Então, tirando raiz dessa soma de quadrados, eu tenho que a força resultante vai me dar um valor de aproximadamente 629 newton, já que a unidade do exercício das forças é em newton. Então, essa é a nossa intensidade ali da força resultante. E qual é o ângulo, né? Qual seria esse ângulo? É simples entender esse ângulo. O ângulo é esse ângulo θ. E o ângulo θ eu posso trabalhar com qualquer uma dessas análises de seno, cosseno ou tangente, que vai me dar um bom resultado. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, com tangente desse ângulo nada mais é do que dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Duas informações que eu já conhecia, ó. Cateto oposto 582, cateto adjacente 236. Então, 582,843 dividido por 236,773. E aí, o que eu preciso fazer, né? Dividir esses dois dados e jogar na calculadora tangente a menos 1. Já que eu não quero encontrar quanto é a tangente de um ângulo. Eu quero ao contrário, eu quero o ângulo para que a tangente desse ângulo dê 532 dividido por 236. Então, tangente a menos 1 na calculadora de 582,843 sobre 236,773 vai ser necessariamente o nosso ângulo, né? Então, ao fim, o ângulo em questão na nossa análise, obviamente é um ângulo maior que 45, porque eu tenho mais altura do que base, então deu 67,9 graus. Esse é o ângulo, é a orientação da força resultante do nosso sistema. Ok? Então, aqui temos nosso primeiro exercício resolvido. Vamos então para o segundo exercício. Tentar fazer um pouquinho mais rápido. Esse primeiro foi muito lento para resumir e relembrar alguns conceitos de trigonometria. Agora, quem ainda tiver dúvida com seno e cosseno, pausa essa aula, dá mais uma estudada, para depois a gente continuar nesse exercício 2, já que agora a gente já considera que saiba isso, né, para continuarmos. Então aqui agora nesse outro exemplo, pede para encontrar o quê? Vamos ler o enunciado. A extremidade da barra está submetida a 3 forças concorrentes e coplanares, ou seja, todas elas acontecem ali no mesmo ponto, né? Determine a intensidade e a orientação da força resultante. Então, exatamente como anterior, porém, agora são 3 forças. Cada força a gente vai definir as suas componentes x e y, né? E nesse caso existe um exemplo que não trabalha com um ângulo em particular, e sim com uma proporção triangular. Essa proporção aqui, ó, de 3 na vertical, 4 na horizontal e 5 na hipotenusa, na inclinada. Então a gente vai relembrar também como é feito isso, que normalmente é até mais tranquilo do que propriamente o ângulo de 45, já que essa opção não necessita utilizar a calculadora para encontrar senos e cossenos de ângulos que normalmente a gente não tem o conhecimento já decorado daquele valor. Então, vamos lá. Vou começar com a força 1. Essa força 1 é uma força já na horizontal. Então, se ela já está na horizontal, não é uma força inclinada, ela já é a nossa componente x. Ou seja, não existe componente y e ela é naturalmente nossa componente x. E, representando a questão do nosso sentido do plano cartesiano, para a esquerda é negativo.
Então, menos 400. Logo, eu posso anotar aqui, ó, que a força 1 em vetor, ela é igual a menos 400i mais 0j, só para ficar claro que não existe componente em y. Até para a gente poder somar com as outras duas forças posteriormente, usamos o zero na componente y. Agora, a próxima força, a força 2. Vou aproximar aqui para a gente estudar a força 2. Ó. A força 2 é uma força inclinada no sentido nordeste, né? Para norte e para leste, ou seja, para cima e para direita. Então é isso que vai acontecer. Vamos encontrar uma componente em y para cima e uma componente em x para a direita. Ou seja, ambos são positivos, está com a seta na direção do primeiro quadrante. Então agora eu preciso decompor essa força F2. Então em x, minha força F2, né? Minha força F2 x é igual a hipotenusa que multiplica por o ângulo de 45 graus, igual no exercício anterior, ele está sendo montado, está sendo apresentado, esse ângulo alfa aqui qualquer, que no caso é 45, está sendo formado com o eixo y. Então ele está em contato com o y. Logo, o nosso x é seno. Agora, em relação ao nosso y, aí sim, a força 2y, ela seria os 250 vezes o cosseno de 45 graus J. Então, a força 2 em vetor aqui, nada mais é do que a soma das componentes x, 250, vezes o seno de 45, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, já vamos também ser um pouco mais direto. Dividir 250 por 2 vai dar 125. Então, 125 raiz de 2i, mais a mesma coisa, né? Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, 250 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar 125 raiz de 2. 125 raiz de 2 J. Então, encontramos a nossa força 2. Agora, precisamos da nossa força 3. Então, a nossa força 3, aqui aproximando, é esse em verde, que está para o noroeste, né? Ou seja, está para o norte, está para cima no eixo Y, na decomposição de Y, está para o oeste, está para a esquerda, na direção X. Então, cada componente dessa, né, vai ser relacionado à questão da hipotenusa multiplicado por seno ou cosseno. Aí a questão é, cadê o ângulo, né? Então, você vai escolher o ângulo. Ó. Eu vou escolher esse ângulo aqui, ó. Porque esse ângulo é o mesmo desse, ó, ângulo alfa, né? Ângulo alfa. E aí eu consigo fazer uma associação desse triângulo. Eu vou repetir esse triângulo aqui fora do desenho para ficar bem claro o que eu estou mostrando para vocês, ó. Estou repetindo esse triângulo ali que tem uma medida 4, uma medida 3 e uma medida 5. E o ângulo alfa é esse. Então, seguindo a nossa regra trigonométrica, cosseno de alfa é igual a cosseno, como eu expliquei agora há pouco, é o cateto adjacente, o cateto está em contato com o ângulo, que é o 4, né? Dividido pela hipotenusa, que é o 5. Já o seno do ângulo alfa é o cateto oposto, que no caso é o 3,
sobre a hipotenusa, que continua sendo 5. Então, tá vendo que você sabe quanto que é o seno e o cosseno para esse ângulo alfa? Então, você pode fazer tranquilamente aqui a força aqui 3, ó, força 3 em x é igual a 200, que é a hipotenusa, multiplicado por cosseno do alfa, como já estamos acostumados. Cateto adjacente, que está em contato com alfa, então é cosseno. Enquanto que em y, a força 3 em y é os 200 vezes o seno de alfa. Isso aí. Então, se eu sei que essas são as nossas componentes em x, que é o i, e em y, que é o j, ao fim aqui, eu vou passar essas informações aqui para o nosso vetor F3. Nosso vetor F3 vai ser uma força para a esquerda negativa de 200 vezes cosseno de alfa. E aí que vem a questão, né? Quanto que vale um cosseno de alfa? Eu sei quanto vale um cosseno de alfa. Cosseno de alfa foi o cateto adjacente sobre hipotenusa. É 4/5 o cosseno de alfa. Então, eu posso trocar o cosseno de alfa aqui por 4/5. E esse é negativo porque está para a esquerda. Já o y ainda é para cima, positivo. Vai ser 200 vezes seno de alfa j. E quem é agora o seno de alfa? É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, é 3/5. Então, no lugar do seno de alfa, vai ter 3/5 de j. Entenderam o quanto é tranquilo? Então, você poderia agora até fazer essa continha. A força 3 em vetor é igual a 200 vezes 4 dividido por 5. 200 vezes 4, 800, dividido por 5, 160. Então, menos 160 i. Já o outro, 200 vezes 3, 600. 600 dividido por 5, 120. Então, mais 120 j. Então, nem precisaria mais dessa linha aqui, porque eu já consegui resumir mais ainda o nosso terceiro vetor. Agora que eu tenho os 3 vetores aqui bem apresentados, o que eu posso fazer agora? A resultante, né? A força resultante em vetor é igual a o vetor da força 1 mais o vetor da força 2 mais o vetor da força 3. Então, vamos somar os 3, né? Então, a minha força resultante em vetor é igual, soma-se as parcelas de x, então eu tenho menos 400, menos 160 e mais 125 vezes raiz de 2. Ao somar esses 3, a resultante dos 3 vai dar negativo, menos 383,223. Essa é a parcela em x, é o nosso i. E o j? O j vai somar 0 com 125 raiz de 2 e com 120, todos positivos, né? Então, ao somar 120 com 125 raiz de 2, vou encontrar um valor positivo de 296,777 j. Então, esses são as nossas componentes de uma força resultante. Então, eu entendo, quando chega nesse ponto, que a força resultante ficou para a esquerda, que o x é negativo, e para cima. E aí, essa resultante tem um valor aqui, de 383,223 para o oeste, né? E para cima eu tenho
um valor de um pouco menos de 300, 296,777. Então, a resultante, né? A resultante é uma força inclinada que se decompõe nessas duas componentes. É a minha hipotenusa, né? Enquanto os outros dois são meus catetos. E essa aqui seria a orientação, né? Que o ideal é que seja a partir do 0 grau. Então, o certo é somar todo esse caminho. Deixa eu mudar aqui a cor. Todo esse ângulo aqui, ó, para falar com a orientação. Mas para isso a gente calcula-se primeiro esse ângulo θ para depois saber quanto seria, opa, desenho errado aqui, né? Quanto seria esse ângulo alfa aqui, ó. Que é quanto que o ângulo tem a partir do 0, 90, 180, 270, né? Então, qual seria o ângulo alfa ali no final? Então, o que a gente vai fazer? Mesmo que fez no exercício anterior. Para encontrar a minha hipotenusa, a hipotenusa nada mais é do que a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho 383,223 ao quadrado mais 296,777 também ao quadrado dentro da minha raiz aqui. E aí isso resulta em um valor que é a minha hipotenusa, que o que é minha hipotenusa, né? Minha hipotenusa é a força resultante, é a intensidade dessa força resultante, que me dá um valor de 485 newtons. Então, esse é o valor encontrado. E qual que é a orientação? Eu posso fazer como a gente fez no último exercício. Tangente do ângulo θ, né, faz parte do desenho do triângulo aqui, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto é a altura de 296,777 dividido pelo cateto adjacente, que é a medida na horizontal de 383,223. Ao tirar a tangente a menos 1, né, dessa divisão, dessa fração aqui, eu encontro um ângulo θ, que é um valor de 37,8 graus. Então, esse costuma já ser a resposta, né, em algumas situações, alguns livros, mas para quem calcula a orientação a partir do eixo X, do 0 grau aqui, do plano cartesiano, então o ângulo que eu buscaria seria o ângulo alfa. Então, o ângulo alfa ali seria quanto? Ó? Se esse pedacinho do θ aqui, ó, vale 37, e todo esse caminho aqui, ó, entre o começo do eixo X e o final do eixo X é a metade de uma circunferência, 180 graus, então o alfa seria 180 menos 37,8, certo? Então, esse aí seria o nosso valor a partir do plano cartesiano ali inicial. Então, o meu alfa aqui, ó, seria nada mais, nada menos do que 142,2 graus. Então, teria essa resposta. Ou seja, né, ao final aqui do meu exercício, ao somar todos os resultantes, a resultante final seria uma força de mais ou menos 485 em um ângulo mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, um resultado nesse sentido aqui, ó. Né? Que seria todo o caminho percorrido pelas minhas três forças na sequência. Então, com isso, concluímos o exercício encontrando tanto a intensidade